Olá, pessoal. Eu sou a Damares, professora de matemática. Nós vamos estar trabalhando alguns conteúdos sobre geometria analítica. Antes de entrar no assunto de retas, posição de retas entre duas retas, quero somente falar sobre a equação geral da reta, que ela também pode ser determinada pelo alinhamento dos pontos, né? Para obter uma equação geral da reta R que passa pelos pontos A, B, nós podemos lançar na questão do alinhamento. Para que os pontos estejam alinhados, né? Basta nós calcularmos o determinante, né? Então, se nós lançarmos aí determinante de A e B, usando os pontos A e B, nós vamos colocar o Y na primeira coluna, né? Os valores do X, aliás, na primeira coluna, vai ter 3 menos 2 e X, porque eu não tenho 3 pontos, mas nós vamos encontrar a equação da reta, tá? Eu coloco na segunda coluna os valores de Y, dos 2 pontos, 2 e menos 1 e Y. E a terceira coluna é composta pelos números 1, igualo a 0. Resolvo isso aí, a questão do determinante, normalmente, e vou obter uma equação, que é a equação da reta. Então, para que esses dois pontos façam parte de uma mesma reta, eles têm que estar alinhados. E a condição de alinhamento é que o determinante seja 0. Então, igualo a 0 e encontro a equação da reta, como nesse exemplo aí. E somente para a gente passar esse detalhe. Agora, a reta, nós podemos falar da posição relativa entre duas retas. Então, se nós temos duas retas no plano, elas podem ser concorrentes ou paralelas. Concorrentes, elas também podem ser perpendiculares, concorrentes ou concorrentes perpendiculares. Concorrentes, elas vão formar um ângulo qualquer. Perpendiculares, elas vão formar entre si 4 ângulos de 90 graus. Então, esse é o detalhe para as retas quando elas são concorrentes perpendiculares. Para que elas sejam concorrentes é quando elas se interceptam ou se cruzam. Então, eu tenho retas concorrentes. Retas paralelas, elas não se cruzam, ok? Então, para que elas sejam concorrentes perpendiculares, deve formar ângulo de 90 graus. Se não tem ângulo de 90 graus, elas são simplesmente concorrentes. Para que elas sejam paralelas, então elas não podem se cruzar, mas elas vão estar alinhadas. Então, paralelas coincidentes quando essas retas estão uma sobre a outra, coincidem nos mesmos pontos, no mesmo lugar. As paralelas distintas vão ter esse formato, né? Esse último formato aí. Elas vão estar lado a lado, ok? Vamos falar então das retas paralelas. Como que nós fazemos para saber se duas retas são paralelas? Observem aí, nessas duas imagens, que nós temos retas. Na primeira imagem, nós temos retas com inclinações iguais, a S e a T. O alfa 1 e o alfa 2 são iguais. Se elas são paralelas, elas vão ter a mesma inclinação, vão formar ângulos, os mesmos ângulos, com o eixo X. Então, na segunda também, nessa segunda imagem, nós temos duas retas que têm sentidos diferentes aí das primeiras, porém, elas formam entre si também, elas formam com o ângulo, com o eixo X, elas formam ângulos iguais. O ângulo que a reta S forma com o eixo X
é igual ao que a reta R forma com o eixo X. Então, eu digo que para que duas retas sejam paralelas entre si, elas precisam formar ângulos iguais, elas precisam ter a mesma inclinação com relação ao eixo X. Se elas têm a mesma inclinação, a tangente, se os ângulos são iguais, a tangente desses ângulos também serão iguais e, consequentemente, já que coeficiente angular é dado por tangente do alfa desse ângulo, então eu tenho que também os coeficientes angulares dessas retas serão iguais. Então, uma forma de ver, a forma de saber se duas retas são paralelas entre si é conhecendo o coeficiente angular dessas retas. Se o coeficiente angular dessas retas forem iguais da reta R e da reta S, elas são retas paralelas. As retas concorrentes, o que acontece se nós olharmos aí nas duas figuras? Na primeira figura nós temos o alfa 1 diferente do alfa 2, visivelmente. Na 2 também, no segundo, na segunda figura, nós temos também alfa 1 diferente de alfa 2. Então, quando elas forem interceptar entre si, ou seja, elas forem concorrentes, elas vão formar ângulos diferentes com relação ao x. Cada reta vai formar um ângulo diferente. Então, se o ângulo é diferente, tangente é diferente. Se tangente é diferente, o valor da tangente é diferente, o coeficiente angular também será diferente. Então, nós dizemos que as retas são concorrentes se quando o coeficiente angular de uma é diferente do coeficiente angular de outra. Com relação às retas perpendiculares, é quando elas se interceptam e formam um ângulo de 90 graus entre elas. Então, como que nós vamos saber? M1, o coeficiente angular, vezes o coeficiente de uma reta, vezes o coeficiente angular da outra reta, for igual a menos 1. Então, se eu calculo o coeficiente angular de uma reta, multiplico pelo coeficiente angular de outra reta, e o resultado der menos 1, eu posso concluir que essas retas são perpendiculares. Então, nós temos aí um exemplo para determinar a posição relativa entre as retas R e S da equação. R, que é y igual a 3x menos 2, e S, que é igual a 6x menos 2y mais 5 igual a 0, precisamos comparar suas declividades. Vamos usar a forma reduzida de cada uma delas. Notem, gente, que a primeira equação da reta, ela já está reduzida. O y, ele está isolado. Y igual a 3x menos 2. Então, nós podemos determinar aí já o coeficiente angular dessa reta, que é m, r de r, igual a 3, que é o valor que está acompanhando o x. E na reta S, nós temos a forma geral da reta. Então, a equação geral da reta. Então, nós vamos colocá-la no formato reduzido, para que nós possamos encontrar o coeficiente angular aí com facilidade. Então, nós vamos isolar o y e vamos ter y igual a 3x mais 5 meios. Então, onde o coeficiente angular é o valor que acompanha o x. Então, seria m de s seria igual a 3. Então, nós temos coeficiente da reta M, da reta R, é 3. Coeficiente da reta
S é 3. Coeficientes angulares iguais, então nós podemos concluir que essas retas são paralelas entre si. No exemplo 2, nós temos: observe as equações gerais das retas R e S. Então, aqui nós podemos também afirmar que R e S são coincidentes, paralelas coincidentes. Porque nós calculamos aqui o coeficiente angular de cada uma delas e nós temos que elas têm o mesmo coeficiente angular e têm o mesmo coeficiente linear. Quando tem o mesmo coeficiente angular e mesmo linear, eu posso dizer que elas são coincidentes, paralelas coincidentes. Agora vamos para esse exemplo 3, que pede para determinar as coordenadas do ponto P de interseção das retas R e S, de equações 3x mais 2y menos 7 igual a 0 e x menos 2y menos 9 igual a 0, respectivamente. Gente, quando nós tivermos duas equações da reta e pedir a interseção, o ponto de interseção dessa reta, nós vamos lançar no formato de sistema linear, ok? Nós vamos resolver o sistema de duas equações, ok? Vamos encontrar aqui o valor para x e o valor para y. Então, nós encontramos o valor de x e o valor de y, que seria o ponto de interseção entre essas duas retas. As retas R e S são perpendiculares entre si, pois. Então, eu sugiro que a gente coloque cada reta aí em formato reduzido, forma reduzida. A equação reduzida da reta. Isolando o y, nós vamos ter o quê? O coeficiente angular de cada reta. Então, tendo o coeficiente angular de cada reta, nós encontramos o coeficiente angular da reta R, 1/2, e o coeficiente angular da reta S, menos 2. Se nós multiplicarmos um pelo outro, nós encontramos aqui menos 1. Então, se nós encontramos o valor menos 1 para o produto dos coeficientes das duas retas, então isso indica que elas são perpendiculares.